Teste minha habilidade, zombou Leilin. Se for verdade, vou matá-lo e aprisionar sua alma, queimando-a por 1 milhão de anos. A frieza em sua voz pareceu diminuir a temperatura ambiente. Haha, estou brincando com você. Foi definitivamente um acidente. A voz de Melinda mais uma vez mudou para a de uma menininha doce. De qualquer forma, preparei um presente para compensar a perda do meu querido irmão. Abra o portão astral. Um presente? Leilin franziu as sobrancelhas, mas logo chegou ao seu laboratório astral e abriu o seu portão. Luz azul como chama se juntou para formar uma passagem. Leilin foi muito cauteloso com Melinda. A energia de pedra astral que foi introduzida e os padrões de magia permitiram apenas a transferência de objetos não vivos. Se houvesse qualquer invasão de força externa ou força espiritual, ele fecharia a passagem imediatamente. No entanto, Melinda parecia ter sido honesta dessa vez, e um cubo preto foi enviado pelo portão. Apesar do alto consumo de energia, essa era uma maneira popular de transferir parcelas no continente central, especialmente entre as estrelas da manhã da União dos Bruxos. Havia numerosos selos em cima desta caixa preta. À primeira vista, parecia haver uma runa elementar de gelo que mantinha tudo o que estava dentro fresco. Leilin soprou e a runa na superfície da caixa preta se separou. A caixa então se abriu sozinha, revelando seu conteúdo. Um fedor de sangue imediatamente se espalhou pela sala. Ui! O que aconteceu com esse mago? Dentro da caixa estava a cabeça de um mago. Pior ainda, Leilin estava muito familiarizado com ele. Foi o líder dos magos que o atacaram em Twiligit Zone. Este foi o mago da lua cheia que escapou de seu ataque. Não é apenas o rosto. As flutuações da alma combinam também. Leilin acenou com a cabeça após um cheque pelo ayahuasca. Era muito fácil para qualquer magus falsificar uma parte do corpo falsa como a anterior a Leilin, mas a persistente aura da alma e o forte ressentimento eram difíceis de falsificar. Hehe. O que você acha disso? Seu nome é Mariotti, o principal lacaio do Flazing Flame Monarch. Levei um grande esforço para me livrar dele enquanto o monge chama ardente estava fora. Então, querido irmão, você está satisfeito com a surpresa? Claro. Estou mais do que satisfeita. A mão de Leilin fez um gesto e a cabeça de Mariotti flutuou no ar, o ressentimento em seu rosto evidente e um nível de ódio acumulado além do que as palavras poderiam descrever. Os magos negros frequentemente podiam extrair memórias e informações de um cérebro novo. Apesar de ser um mago da lua radiante, o Mariotti ainda estava sujeito a tais meios. Este presente é definitivamente algo mais do que apenas uma surpresa. Para ser capaz de matar um mago da lua cheia, ela certamente não era menos poderosa do que um monarca de amanhecer. Leilin havia muito entendido que ela não poderia ser subestimada, tendo se tornado uma lua radiante bem no renascimento. Apesar de Mariotti ter sido gravemente ferido por Leilin antes de ser morto, ele não podia negar o fato de que ela era incrivelmente poderosa. Eu tenho que admitir que você é bom o suficiente para trabalhar comigo. Enormes chamas negras saíram da palma de Leilin, e a cabeça de Mariotti lentamente derreteu sob o calor até não sobrar nada. Ele. Você é o melhor um. Espere por um segundo, ela está saindo. A voz da menininha ficou madura mais uma vez. Olá, jovem mago. Nos encontramos de novo. Seu louco! Aqui está outro com uma personalidade dividida. Leilin revirou os olhos em segredo. Vamos direto ao assunto. Por que você me quer? Para se livrar do monarca chama ardente. Você está interessada? A mulher magus era franca e direta. Desta vez, porém, Leilin não se deu bem como antes. Sim, mas não somos fortes o suficiente. Eu conheço a fraqueza do Monarch Flame Flamejante, bem como quando ele estará em seu ponto mais fraco. Eu também juntei alguns outros amigos. Melinda parecia muito confiante, evidentemente tendo uma extraordinária compreensão do monarca, além de grandes quantidades de informações sobre ele. Nesse caso, por que procurar por mim? Vaid e Ofa também deveriam se interessar por isso, certo? Afirmou Leilin. É porque você é o mais poderoso Varlock da Varlock Union. Além disso, após a queda da chama flamejante,
quanto menos participantes, maiores os benefícios. Se mais pessoas vierem e compartilharem os lucros, seria uma pena. Além disso, aqueles velhos e podres Varlocks só se concentram no Varlock que herdou uma linhagem de um ser de nível 6, o que é inflexível e míope. Melinda parecia ter problemas com o rank 5 Varlocks no Varlock Union. Você pode informá-los de nossa operação, é claro, mas tenho certeza de que eles não se interessarão. Mesmo que você consiga que eles venham, você não receberá nenhum extra por isso. Este canal de comunicação é extremamente seguro, então não há necessidade de se preocupar com espionagem ou qualquer coisa. Vou entregar esse método mais tarde, então vamos manter contato no futuro. Tendo dito isso, Melinda interrompeu a conexão, deixando Leylin para trás em uma profunda reflexão. Um longo tempo depois, Leylin tocou seu queixo. Parece que a verdadeira identidade de Melinda não deveria ser simples, ela pode ter um relacionamento profundo com o monarca chama chamejante. Na realidade, Leylin era a favor dos métodos de Melinda. Das lembranças que extraiu da cabeça de Mariotti, o próprio Leylin adquiriu muitas informações. No mínimo, ele perseguindo Leylin para Twiligate Zone e atacando-o foi confirmado por ordem do monarca. Com o temperamento de Leylin, ele reagiria violentamente em resposta. No entanto, era impossível aceitar os pedidos de Melinda. Mesmo se de repente ela se tornasse benevolente e não tentasse apunhalá-lo, ela definitivamente teria a maioria dos benefícios. Leylin não tinha vontade de lutar com Breaking Dawn apenas para acabar com nada. Era muito importante primeiro realizar algumas sondas e amarrar muitas pessoas. Outros magos podem achar que Leylin e Melinda eram lunáticas, sem um julgamento calmo e racional típico dos magos. Foi uma piada para duas luas radiantes pensar em causar a queda de um mago de amanhecer. Na realidade, entretanto, Leylin e Melinda estavam extremamente confiantes em suas próprias habilidades, e não podiam ser comparadas às Radiamuons regulares. No entanto, em sua aparência fria, um fervente desejo subjacente passou por eles. Ambos compartilhavam um objetivo comum na busca de vingança, daí a formação dessa fina aliança de papel. Quem mais Melinda encontrou? Leylin tinha suas dúvidas. Há no máximo mais de 20 reis magos da lua radiante no continente central, com 5 em nossa União Bruxo. Aqueles que surgiram sozinhos como Zegna são extremamente raros, e a maioria é subserviente a outros monarcas. Será que Melinda estaria pensando em convencer alguns outros monarcas? Não havia tantos magos da lua radiante no continente central, e mesmo se houvesse magos ocultos em grandes organizações, Leylin estimou que definitivamente não haveria mais do que 30. Ele havia eliminado 2 luas radiantes que trabalhavam sob o monarca Chama Ardente. Junto com Mariotti, que Melinda lhe trouxera, talvez o monarca não tivesse mais nenhum subordinado de grande poder, tendo que vir atacar o próprio Leylin. Essa possibilidade era muito provável. Talvez não houvesse sequer uma única lua radiante sob o monarca Chama Ardente agora. E agora, ele provavelmente tinha um profundo ódio pelas principais causas de um desastre como esse, Leylin e Melinda. Se não fosse pela Morningstar área conhecida por ter evitado os Breaking Dawn antes, ele provavelmente teria corrido há muito tempo. Quanto a Melinda, essa mulher era muito misteriosa, e ela poderia até ter mais cartas do que Leylin e definitivamente tinha ases na manga. Leylin não se incomodaria em se preocupar com sua segurança. Eu ouvi dela que depois de eliminar o monarca Chama Ardente, eu posso obter alguns benefícios surpreendentes. As pupilas de Leylin brilhavam com a luz do AI chip como grande número de imagens e cenas piscou na frente dele. O AI. O processador de chips tinha sido esticado até o limite e começar as operações. Suas palavras são muito credíveis. Nesse caso, não precisarei convidar Vaid e o resto. É claro que ainda posso conseguir a Varlock Union para reunir informações e coisas assim. Leylin se decidiu. Não foi apenas a União dos Bruxos. Leylin já estava se preparando para comandar os feiticeiros que moem no clã Ouroboros para gastar todo o esforço em encontrar notícias sobre o monarca Chama Ardente, especialmente qualquer coisa que tivesse a ver com Melinda. Ele tinha a sensação de que a relação entre os dois definitivamente não era tão simples quanto parecia, e talvez quando a verdade fosse revelada no final, todos ficariam chocados. No entanto, em vez de coletar informações,
Leyline estava mais concentrada nas informações que vazou. Então, há um bruxo no sindicato cuja linhagem alcançou a 6ª posição. Os olhos de Leyline começaram a piscar com inteligência. Deve ser que o feiticeiro da lua radiante ainda não se mostrou. Mesmo que seu Kemoen Bloodline tinha subido para a de um imperador Kemoen, sua linhagem ainda estava no nível 5, um nível inferior a uma linhagem de rank 6. Tal pessoa só encontraria grilhões sanguíneos no final da classificação 6, o que era muito melhor quando comparado a um feiticeiro como Leyline. É claro que, antes de aparecer uma linhagem de nível 6, Varlocks com linhagem sanguínea de nível 5 poderiam ser considerados reais entre Varlocks, e eles eram os que apoiavam a união dos bruxos. O herdeiro de uma linhagem de sangue de nível 6 era a esperança deles, alguém que poderia cruzar em amanhecer e se tornar um monarca de linhagens.